Eu com 38 já sinto que eu já tô numa queda e posso me considerar numa pré-menopausa. O que a gente pode fazer, né, em torno disso para chegar na melhor idade, depois dos 40, com 50 e não com esses sintomas que a gente vê. O pessoal com essa troca de calor, essa irritabilidade, né? Muito das separações, gente, do divórcio acontece na menopausa. É verdade. Né? Nessa época de menopausa. É comprovado que a maioria das separações acontece nesse período porque realmente a gente vê que é insuportável. Mas o que a gente faz antes? O que a gente pode fazer? Pro terreno chegar fértil e a gente não querer matar todo mundo. Como medida de prevenção. Né? Eu acho que nós temos que pensar aquilo que eu volto a falar para vocês. É a boa base, é a alimentação e realmente visualizar se eu estou colocando alimentos de qualidade na minha mesa, se eu estou ingerindo esse alimento de qualidade, porque tem que ter nutrientes. E não só vitaminas, minerais, mas fitoquímicos, compostos que nós chamamos de bioativos, que vão fazer o processo de desinflamação do nosso corpo, mas também a função de antioxidante. Então as pessoas vão ouvir muito falar sobre isso, porque se fala muito isso. O antioxidante vai fazer uma proteção das nossas células, tá? Fazer com que as nossas células não percam a função tão rapidamente. O açúcar é um nutriente que pode fazer, então, afetando muito essa célula e fazer com que essa célula, ela vai perdendo a função. Como, por exemplo, o envelhecimento precoce. Né? Nós sabemos que já é, então, o envelhecimento dessas células. E muita coisa pode potencializar isso. E como, por exemplo, a qualidade de vida, os excessos, excesso de álcool, excesso de agrotóxico. E tem muita coisa por aí também, né? Hoje nós sabemos que nós vivemos aí, o nosso terreno biológico começa assim pela água. Às vezes pela água que nós ingerimos, pelo excesso de maquiagem, ricas em toxina, parabeno, sulfato e tudo mais. Que são algo que às vezes a gente não para pensar. Mas tudo isso acaba afetando o nosso organismo. O consumo de microplásticos, né? Como que o meu corpo vai digerir um microplástico? Né? Então nós sabemos que é a junção de tudo isso, tá? E a falta da atividade física, porque hoje é muito fácil ser sedentário, né? Por essa rotina corrida que a mulher tem, trabalhar fora, cuidar dos filhos, ainda tem a casa para cuidar e limpar. Imagina colocar uma atividade física no meio de tudo isso. Então, a alimentação é a base e a atividade física também vem para complementar tudo isso. Então, esse resultado em 20 dias que você comentou é uma junção do seu trabalho como nutricionista e outras demandas que a paciente precisa aí atribuir à rotina dela, querendo ou não. Então, é um conjunto, né? Isso. É uma mudança de rotina. E esse resultado, por exemplo, em 20 dias, o que foi atribuído para essa mudança? Eu já quero. Eu já quero, porque eu tô sofrendo muito, meu Deus. O alívio, quer dizer, a redução, não falo retirada, mas é redução dos excessos. Ah, que legal. Tá? E colocar mais nutrientes. Então, às vezes a pessoa chega no consultório e não consome uma fruta no dia. Consome ali o básico, arroz, feijão, uma carne, não coloca verduras, não coloca legumes. Então, só o fato de, vamos pensar assim, fazer a substituição. Reduz aquele alimento industrializado, aquele excesso de açúcar, aquele excesso de álcool, mas coloca comida de verdade. E aí, só o fato dessa mudança acontecer, o paciente já sente diferença. Olha só. E aí, a gente vê muita gente, antes de procurar uma coisa natural, uma redução de alimentação, uma alimentação mais saudável, uma atividade física, já parte para os hormônios. E os hormônios, você associa ao seu tratamento com hormônios? Olha, depende muito do caso. Tem pessoas que têm indicação, tem pessoas que não têm. E depende muito do momento que ela vai começar a fazer esse processo. Então, às vezes eu recebo pacientes já com pequenos sintomas com 38 anos, né? E depende muito do quanto ela está disposta a mudar a vida dela e realmente colocar hábitos novos. Tá? Eu, como nutricionista, claro que eu vou incentivar a minha paciente e mostrar o caminho que realmente existe alimentos que vão fazer a diferença. Tem alguns alimentos que têm fitoquímicos que vão auxiliar
a melhorar, tá? Esses sintomas, fazendo até que ocorra uma redução nessa propensão a reduzir esse hormônio. Por exemplo, às vezes ela iria entrar na menopausa já com 45, só o fato dela já fazer essa prevenção, ela vai retardar um pouco mais essa entrada na menopausa. Então é muito possível com a alimentação hoje melhorar os sintomas sem fazer a reposição hormonal. Mas depende muito da qualidade de vida dessa mulher, o que ela já passou, né? Que tipo de tratamento que ela já passou na vida. Eu tenho o seguinte pensamento: eu não acho que as mulheres precisariam fazer reposição hormonal. Essa é a minha opinião. Mas a mulher moderna, a mulher de 2024, que vive no estresse, que vive com uma sobrecarga de uma alimentação errada, da falta de nutrientes, desse monte de compostos que nós recebemos, aí essa contaminação constante, a mulher hoje ela acaba tendo que partir para uma reposição hormonal como uma prevenção de doenças. Hoje nós sabemos que a reposição, em alguns casos, ela pode prevenir doenças cardiovasculares, diabetes, pressão alta, osteoporose. É muito comum a mulher na menopausa desenvolver esse tipo de doença. Inclusive, o maior número que eu estava vendo de pessoas que têm câncer são depois da menopausa. Exatamente. E o câncer entra nessa lista. E assim, o envelhecimento ele é algo natural, ele vai chegar. E que bom que ele vai chegar, porque se ele não chegar, porque já partimos, né? Exatamente. Mas então é importante a gente entender que o envelhecimento faz parte da nossa vida, é uma coisa natural, mas o que eu vejo realmente é como as pessoas lidam com isso. Entender que, que nem você falou, que eu achei interessante e válido, né? O fato da não fazer assim, aquele corte total na alimentação da pessoa, né? Fazer uma redução já vai fazer um grande efeito, que é o efeito borboleta, né? Uma pequena ação muda muita coisa. Então, e a atividade física, né? Que é importante estar associado, né? Querendo ou não. Então, as pessoas têm que realmente saber lidar com cada fase da vida, né? Sim. E isso é extremamente importante. Então... Exatamente. Eu recebo muitas mulheres numa situação bem difícil. Então, a menopausa hoje, ela pode trazer uma diminuição da libido, a secura vaginal, insônia, dores pelo corpo. Ela pode trazer já uma perca óssea. Então, a falta de energia, a irritabilidade. Então, exatamente aquilo que nós comentamos. Então, realmente pode abalar muito um casamento. Então, é uma fase onde a mulher ela precisa de um apoio muito grande. Ela precisa ter uma equipe junto com ela profissional. Então, precisa ter um bom ginecologista ao lado dela. Precisa ter um nutricionista também. Precisa ter um bom personal que saiba atender as necessidades dessa pessoa, né? Da mulher, né, dependendo da idade dela. E também a gente não pode esquecer da pós-menopausa. Que tudo isso continua. Né? Essa mulher, ela depois que ela passa por essa fase mais crítica, ela ainda acaba ficando com alguns sintomas ali que acaba se arrastando. Então, é um cuidado pro resto da vida. Eu ia perguntar justamente por quanto tempo, né? Esse período, normalmente, da menopausa. A menopausa, ela é decretada a partir de 1 ano depois que ela menstrua a última vez. Então, se ela menstruou a última vez, fez 45 e parou. Tá? E aí ela tem que completar 1 ano para falar, não, exatamente, né, tem o diagnóstico de menopausa. E antes disso tem o climatério, que acaba se estendendo quando começa ali a falhar a menstruação, né? E às vezes a queda hormonal começa antes disso. Às vezes ela tá menstruando, mas já começa as quedas de hormônio. Então a menopausa ocorre a queda na testosterona, na progesterona, no estradiol, que é os hormônios femininos e que trazem todos os benefícios, né? Uma mulher jovem, né? É uma mulher muito mais disposta, com o cabelo mais brilhante, com a pele sedosa, e esses hormônios trazem todas essas vantagens para a mulher. E por isso que na menopausa, a menopausa é uma fase cruel para muitas mulheres, porque realmente os sintomas vêm muito forte. Tem mulheres que realmente não passam por isso.
tá? Depende muito do fator genético, depende muito da qualidade de vida que essa paciente teve. Em média, dura quanto tempo, assim? Em média, ali por volta de 10 anos. Nossa, bastante tempo. Então, muito tempo. Pois é. Por exemplo, eu tenho pacientes que começam ali com 45 e sintomas se estendem até um pouco mais de 55, 60 anos. Eu tenho um exemplo, a minha mãe. Né? Hoje a minha mãe tem 67 anos e ainda ela faz a reposição hormonal para ter qualidade de vida. E ela já está no período já pós-menopausa. Ela entrou na menopausa com 43 anos. Então, às vezes, acaba se estendendo essa reposição hormonal, mas para trazer a qualidade de vida. Então, ela passou por uma quimioterapia já. Então, depende do caso. Né? Então, mulheres que passaram por radioterapia, por quimioterapia, acabam debilitando um pouco mais. Então, é muito específico. Então, portanto, converse com o seu ginecologista para poder saber exatamente se você pode ou não pode fazer a reposição hormonal, né? Mas não adianta nada fazer a reposição hormonal se você não tem a boa base. Porque eu recebo muitas mulheres no consultório fazendo reposição hormonal, acham que a reposição vai salvar vidas. Vai salvar a vida, trazer todos os benefícios, mas aí se frustram. Mas por quê? Porque a boa base não está sendo feita. Não está cuidando do corpo, não está desinflamando o corpo, não está fazendo atividade física. E aí, então, precisa caminhar junto.